Fala, meus queridos, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, um vlog pra vocês, e o assunto hoje é política, meus caros. Isso aí, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, tá aí no título, já puderam perceber, né? Mas eu estava um pouco resistente de abordar política porque eu sei que tem muitas pessoas intolerantes, né? E a crescente disso tá sendo uma coisa que tá me assustando. E teve um estopim para ouvir aqui falar com vocês essa minha opinião. Nesse final de semana, lá no meu Instagram, ouvi uma pessoa publicar o seguinte, lá no Stories, né? Se você segue Jair Bolsonaro, me faça um favor, deixe de me seguir, porque eu não vou te seguir mais. Eu falei, caramba, é verdade, hein? Eu pensava que quem era seguidor de Bolsonaro que eram os intolerantes, segundo a esquerda dizia, mas que na verdade está sendo totalmente o contrário. Então isso aí, gente, olha o nível de absurdo, né? Chegamos no nível que as pessoas não aceitam se você tem uma certa opção na política ou outra, e elas são extremistas. Ah, então você é dessa opinião? Então, por favor, não quero contato com você, deixe de ser meu amigo. Olha o quão absurdo isso é, né? Às vezes dentro da sua própria família, às vezes essa pessoa que falou isso, o próprio pai dela apoia o Bolsonaro, por exemplo, e ela vai deixar de falar com o pai? Vai desconsiderar o pai? Olha quanta hipocrisia, não é assim que funciona, né? Então, se por acaso você vê isso nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, alguém falar sobre isso, você nunca foi amigo dessa pessoa se ela chegar a te excluir da rede social dela, tá? Na verdade, essa pessoa, se caso faça isso, nunca foi seu amigo. Não, nem esquenta a cabeça. E outra coisa, tenha coragem, velho. Se posicione politicamente. Eu sei, tenho certeza que tem muitas pessoas ainda resistentes a apoiar o Bolsonaro, por exemplo, porque sabe que ele tem uma certa crítica junto a ele, né? Então as pessoas têm medo de se posicionar, falar abertamente sobre o assunto. Eu sei porque eu vivencio isso quando eu saio com meus amigos, seja no restaurante, seja ali bebendo uma cerveja socialmente. Algumas têm resistência em falar. Tanto da parte do PT também. Tem muita gente que ainda gosta do PT, fica receoso de falar porque sabe que vai ser criticado. Ou aqueles que apoiam o Bolsonaro ficam receosos de falar porque vão ser criticados. Gente, se posicione, fale sua opinião pessoal sim, velho. Você vive numa democracia. Se expresse, não tenha medo. Aponte para aquele que você acha que é o melhor. E você sabe do que eu estou falando. Não tenha medo. O mundo está aí para ser desbravado. Mas por que Bolsonaro virou a esperança de muitos brasileiros? Mas isso eu acho muito fácil de responder. Um dos primeiros itens é que ele foge do tradicional, da politicagem tradicional. Sabe algo que sempre me assusta bastante, que eu acho que é bastante interessante? Quando você vê lá no Jornal Nacional, o dia dos presidenciáveis, como é que foi? Em qual cidade visitou? Como é que foi nas ruas, aeroporto e tal? Cara, você vê a Marina, você vê o Haddad, você vê o Alckmin, você vê o Boulos, que seja. Cara, você parece que eles estão andando na rua, aquela militância que é de praxe, sabe? Aquela galera que tá ali e parece que tá forçado. Você não vê naturalidade nas pessoas, só olhar ao redor, né? Quando você vê esse dia dos presidenciáveis no Jornal Nacional, observe as pessoas em volta. Parece que estão ali todas forçadas porque alguém mandou, porque você vai ganhar um dinheirinho por aquilo, né? Não parece ser uma coisa natural. Agora observe a do Jair Bolsonaro. Que febre, que coisa louca que é quando ele vai nos aeroportos, quando ele vai nas cidades, todo mundo joga ele pra cima, é aquele festejar, né? Virou a esperança de muitos brasileiros. Ele é um cara que fala a verdade, corajoso, enfrenta a grande mídia brasileira, e isso nenhum político tem coragem de fazer, porque todos têm rabo preso, têm medo de ser criticados abertamente, assim como faz com o Bolsonaro, que todo debate que ele vai é batendo nas mesmas teclas que ele está cansado de responder. Então todos os políticos têm medo disso e fica naquele chove não molha com os principais veículos de comunicação brasileira. É aquela velha política de tapinha nas costas, fala mansa. Isso acabou, o Bolsonaro não faz isso. Então é um cara que tem autenticidade, e isso tá faltando a nós brasileiros. Tá faltando alguém com liderança de verdade, alguém com peito que vai lá, opine, fala sua opinião, debate, dá sua sugestão, queira alguns gostam, queira outros não. Você prefere lá um líder omisso que só quer fazer politicagem para ganhar dinheiro? O Bolsonaro está há 30 anos aí na vida pública. Nem ele, nenhum dos seus parentes que são políticos nunca se envolveram com nada do tipo. É questão de família, questão de base, estrutura, questão de caráter. Ele dá a opinião dele sem medo de ser feliz. Às vezes erra, com certeza erra.
Mas muitos aí das falas que ele fala em que a galera levanta é fake. Ele dá a sua opinião, não tem medo, não se afugenta. Claro que ele erra. Eu erro, você erra. O povo cansou, meus caros. O povo cansou. Passamos aí nos últimos 10, 12 anos pela maior corrupção da história do mundo. Nunca jamais foi registrado em nenhum lugar do mundo, em qualquer país que seja. Então temos o Guinness Book aí, o recorde mundial de país mais corrupto da história. E o seu principal pilar de Jair Bolsonaro é o combate à corrupção. E isso não tem como negar, velho. São 30 anos de vida pública dele e dos seus familiares sem nenhuma acusação sequer. Muito pelo contrário, tem elogios aí, por exemplo, até do Joaquim Barbosa. Então isso é uma questão de caráter, questão de base familiar. O Bolsonaro está num partido que só tem o PSL e o PSDB, e são dois partidos minimamente pequenos que têm total liberdade do Bolsonaro e da sua equipe eleger quem vão ser os ministros. E ele já falou, o ministro da Fazenda não pode ser um médico, por exemplo, igual aconteceu nos governos anteriores, né? Tem que ser um cara que entende da Fazenda, tem que ser um cara que entende da saúde. Não tem favor político, não vai ter favor político no meu governo. Vai ser quem eu acho que realmente tem capacidade. Por exemplo, o ministro aí, Paulo Guedes, o da Economia, que o Bolsonaro falou que vai ser seu ministro, e uma escolha bastante acertada, que dá um nó na mídia aí, porque a mídia até então adora o Paulo Guedes. Ele defende a economia liberal. Cara, quem for contra um tipo de economia como essa, que incentiva a livre economia no país, só pode ser doido. Então isso deu um nó aí quando o Bolsonaro falou que o Paulo Guedes ia ser o economista dele, o ministro da economia. A mídia meio que dá um nó. Caramba, Bolsonaro a gente achava que seria um cara mais, né, mais restrito, que ia segurar mais a onda. Não, botou o Paulo Guedes lá, ministro liberal. Um cara é bom, velho. E agora o que a gente vai fazer? Não temos como bater no Paulo Guedes. Temos que tentar aí desvirtuar isso aí, falando que, caso dê errado o seu Bolsonaro, qual que vai ser o plano B? Gente, então para vocês terem a ideia, os caras tentem sempre ir pela tangente. Os caras não gostam. O Bolsonaro tem que achar alguma situação que ele possa se embolar. Não basta ter escolhido um dos economistas mais respeitados no mundo, não. Tem que ter o plano B. Você não entende de economia. Caramba, é absurdo. Essa mídia é absurdo que a gente vivencia assistindo esses jornais. Muita gente contesta aí a violência, né? A forma de se expressar do Bolsonaro com relação à violência, o que ele defende, quais ações que vai tomar. Mas, gente, vamos lá. Ele é militar. E que bom que ele é militar, velho. Vocês lembram quando o Rio de Janeiro aí, as favelas do Rio de Janeiro, os morros do Rio de Janeiro foram invadidos aí pelas forças militares? Acho que foi em 2010, 2011, algo assim. E o Rio de Janeiro conseguiu ter paz durante um pouco período de tempo, mas teve paz, né? Quando ainda isso funcionava, instalaram as UPAs lá e tal. Depois o estado veio à falência, agora recentemente, né? Então o negócio desandou e a bandidagem tomou conta de novo. Eles acham que eles entraram para dentro do morro como? Distribuindo folhetim, falar, olha, a gente está querendo aí que a paz reine aqui no morro, né? Então vocês, por favor, se rendam, entreguem suas armas e não vai ter mais tráfico de drogas aqui. Vocês acham mesmo que os traficantes iam apoiar isso, né? Deixar de ganhar seus milhões por causa de um pedidozinho de um folheto? Ou se chegar lá com florzinha, como ele mesmo fala, toda vez ele fala, gente, policial vai entrar no morro dando florzinha a bandido, eles vão ser recebidos com tiros, mas é a pura verdade, gente. O morro só foi pacificado no Rio de Janeiro, as favelas só foram pacificadas porque invadiu com tanque de guerra, com caveirão, polícia militar, civil, exército. E o que eles fizeram? Nem sequer os bandidos bateram de frente, fugiram, meteram o pé via morro, foram pro interior, se desbandaram. Acabou a força dos caras. Vocês acham mesmo que eles vão bater de frente com um exército, com tanque de guerra? Não são pessoas do bem que estão lá, não. São pessoas do mal. Claro que tem uns moradores que tem nada a ver com isso, mas os morros do Rio de Janeiro já foram pacificados. Pode ser assim novamente. Paz nos morros do Rio de Janeiro, paz nos interiores do Brasil, no Nordeste. Nós temos aí entre as 150 cidades mais violentas do mundo, uma pá de cidade do Brasil. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Acabou, o brasileiro está com tolerância zero para isso. Aí você vai num debate aí na rede nacional, os caras falam, mas você vai responder violência com violência. Meu Deus do céu, o que vocês querem? Então, turma, é isso aí. Se eu for falar muito aqui, eu vou ficar uns 20, 30 minutos debatendo, tá? Mas eu queria falar isso porque eu tinha que me posicionar também. O meu voto é Jair Bolsonaro 17. Vocês têm medo de se posicionarem
porque mamãe vai achar isso, porque meus amigos não gostam, porque eu vou sofrer crítica, velho. Se posicione. O Brasil precisa de você, da sua força, para tirar toda essa corrupção que existe no Brasil nos últimos anos. Somos lembrados internacionalmente a todo momento a pior corrupção da história mundial. Você quer isso até quando? Você não pode passear numa grande cidade como Rio de Janeiro, um ponto turístico maravilhoso, por ter medo de andar nas ruas. Você não pode ir para o Nordeste visitar as praias do Nordeste sem ficar com medo. Você pode, mas com um risco grande. Você quer isso até quando? O Brasil tem um potencial enorme, gigantesco. Vários e vários países aí arrecadam muito menos que o Brasil e são muito mais desenvolvidos. Até quando? Você pode ajudar a mudar. Se posicione, não tenha vergonha, cara. Eu estou fazendo isso aqui de graça, meus caros. Ninguém me procurou para falar, faz uma propaganda aí de Bolsonaro, não. É livre, espontânea vontade. É o que eu penso, é o que eu acho certo. E você que não concorda, meu caro, tudo bem, te respeito. Só não seja extremista, igual minha coleguinha no Instagram que falou que quem apoia Bolsonaro ela vai deixar de seguir e vai bloquear a pessoa, enfim, o que seja. Os extremistas é quem vota em Bolsonaro ou são os que não votam? Então vamos ter bom senso. E muda, Brasil. Obrigado por assistir.